no século XV o açúcar era muito apreciado, ele era muito raro, então, na Europa, então ele era vendido a preços elevados. Eles plantavam aqui no Brasil a cana para produzir o açúcar, porque aqui no Brasil tinha muitas terras por causa do clima favorável e com as plantações eles também podiam defender o território. A metrópole era Portugal, o que não dava para produzir lá eles iam produzir na colônia, que a colônia era o Brasil. Os empreendimentos extrativistas, eles continuaram como a extração de ouro, outros minérios e especiarias. E o mercado consumidor era as pessoas que compravam o açúcar. Como a Europa consumia mais a produção açucareira, o mercado consumidor aumentou muito. Conforme a população aumentava, o mercado consumidor também. Aí os preços elevaram cada vez mais. No ano de 1530, os portugueses não se preocupavam tanto em fixar em terras brasileiras. Eles só vinham, extraíam o pau-brasil e assim voltavam para Portugal. Mas conforme veio a plantação de açúcar para cá, eles se preocuparam e começaram a se fixar aqui. Os portugueses extraíam a madeira do pau-brasil. Depois eles perceberam que o açúcar lucrava mais no mercado, por isso que eles foram mais a fundo nas plantações de cana-de-açúcar, por causa do clima e do sol. O clima, como o clima aqui na Europa era frio, daí foram para o Nordeste, onde o clima era quente e também tinha chuvas regulares e o solo era mais fértil para a produção. Uma das primeiras lavouras que deram certo foi a de São Vicente, no ano de 1532. Eles faziam a parte da monocultura, onde eles plantavam um único produto, que era a cana-de-açúcar, e eles eram latifundiários, onde eles eram o único dono que cuidava de um grande pedaço de terra. Para trabalhar nessas terras, eles precisavam da mão de obra, que era indígena. Aí os escravos que trabalhavam aqui na colônia, a maior parte eram os africanos, que eram capturados e trazidos para cá. Eles também eram a maior parte da população, mas nessa época ainda existiam alguns escravos que eram os índios. Tipos de engenho. Tinha o engenho hidráulico, que era com força d'água, que era mais eficiente e exigia menos força, e o com tração animal e humana. Esse com tração animal e humana exigia mais força, porém ele produzia menos. Dentro de cada engenho tinha a sociedade, uma espécie de pirâmide societária, que era, primeiro, a base eram os escravos, que era em maior quantidade, que trabalhavam nas lavouras, e tinha os senhores do engenho, que era quem mandava em tudo. Nesse período, o que predominava era o patriarquismo, que era o pai que era o dono do lugar, da terra, que comandava em tudo. Isso tudo era no ruralismo, ou seja, todo o campo, era tudo em lugares rurais. Aqui são a parte do engenho, a casa do senhor do engenho, que era a maior e a mais bonita, onde morava ele e sua família. Todo engenho tinha sua capela. Aqui a senzala, onde moravam os escravos, era um local bem úmido e pouca entrada de luz. Aqui é o engenho, onde faziam a cana virar o açúcar, e aqui é a plantação, onde eles plantavam a cana. Passo da cana. O primeiro passo era plantar e colher a cana. Depois era levado para a moenda, onde era extraído o suco, e esse suco era levado para as caldeiras, onde era transformado em melado. Depois o melado era posto em formas, onde era posto para secar e atingir o ponto de açúcar. Cada forma tinha 750 quilos e podia também ser chamada de pão de açúcar. Depois de ter atingido o ponto e já ter sido posto na forma, era levado primeiro para Portugal e depois para a Holanda. Casa Grande era habitada pelos senhores do engenho e suas famílias. A capela era onde aconteciam os batizados e casamentos da família do senhor do engenho, e na Casa Grande havia a mucama, que era o trabalho escravo dentro de casa. Ela cuidava dos filhos dos senhores e ajudava nos serviços de casa.